Rádio AM. Cobertura total das eleições municipais 2020 em Itatiba. Continuando a nossa conversa com os novos vereadores eleitos no último pleito de 2020 para a Câmara Municipal de Itatiba, o nosso contato hoje é com o Dr. Ulisses Geraldini Júnior. Ele que pela primeira vez tentou, a postulação de um cargo lá na Câmara Municipal, conseguiu mais de 700 votos, foi eleito pela população, promete um bom trabalho e lutou bastante para que conseguisse essa vaga entre as 17 cadeiras. Doutor Ulisses, primeiramente, o senhor tem uma ótima visão política da cidade, uma analogia bem ampla, mas nos conte o porquê de um médico ir buscar a política, como uma outra atividade, uma segunda função. Alô, Aloysio, em primeiro lugar. Alô, ouvintes da Rádio AM. E por que a política? Por que participar da política? Então, eu vou dizer para você a seguinte frase: não há nada de errado com aqueles que não gostam de política. Simplesmente serão governados por aqueles que gostam. Quem disse isso foi Platão. Uhum. E não foi agora, né? E não foi agora. Tem 2.500 anos essa frase. E por que um médico se interessa pela política? Ora bolas, quando você começa a ver dentro do legislativo uma discussão sobre assunto de saúde, em que as pessoas não têm o conhecimento necessário para discutir em profundidade o assunto, aí você tem que consultar seus pares e falar, alguém de nós vai? Se ninguém quiser, eu posso ir. E aí eu me propus aí construir a candidatura, porque eu acho que tem que ter alguém ligado à saúde dentro da Câmara. Correto. E esse foi o principal motivo da candidatura. Outros assuntos são pertinentes na cidade, que todo mundo comenta, todo mundo fala. Transporte, educação, segurança, cultura. O que o doutor Ulisses teve de bandeiras nessas áreas também, doutor? Na verdade, a segunda maior bandeira nossa foi a retomada do crescimento econômico da cidade. E isso já era um diagnóstico prévio à questão da pandemia. Se você fizer uma análise dos últimos 40 anos, você vai ver que Itatiba caiu em relação às cidades da região. E o que nós vamos fazer com isso? Quer dizer, há 100 anos atrás nós éramos uma cidade de vanguarda, nós tínhamos até ramal de ferrovia particular. E de repente Itatiba começa a ficar para trás. Não, algo tem que ser feito para se mudar. E uma das formas de fazer isso como vereador eu posso fazer isso? Eu não posso fazer diretamente, mas eu posso influenciar a coisa de uma forma a promover uma agenda de crescimento e uma bandeira de desenvolvimento econômico para a cidade. Eu costumo dizer, Luiz, que Itatiba está no divã, ela não sabe para onde ela quer ir. A gente precisa descobrir, tomar um rumo e começar todo mundo a remar para o mesmo lado. Ela está se tornando praticamente uma cidade dormitório, A gente vê muitas pessoas buscando trabalho fora da cidade, muitas pessoas da capital vindo morar aqui, em termos de aquela condição de vida um pouco melhor, em termos de segurança, não é aquela vida corrida, agitada, como é de São Paulo. Mas as outras bandeiras do então candidato Dr. Ulisses para que pleiteasse a Câmara Municipal de Itatiba. Então, teve a questão da saúde, a questão da agenda econômica, E aí sim, existe um comprometimento com a causa da cultura, com a causa da preservação, Eu me preocupo muito com a questão do casario histórico, da destinação desse casario histórico, senão daqui a pouco vai tombar porque vai cair, Uhum. Então precisa, já que se optou por preservar a cidade, tem que dar sustentabilidade, tem que dar jeito de que aquilo se viabilize economicamente, Então foram outras bandeiras que nós levantamos. No fundo, Aloysio, nós tivemos uma construção, eu vi todo mundo indo buscar só a periferia. Eu resolvi ouvir um pouco o centro e os bairros que ninguém foi. Colhemos algum resultado com isso. Tá, doutor Ulisses, nós temos aqui em Itatiba, já que o senhor falou em cultura, a cidade de interesse turístico. Itatiba é um município de interesse turístico. Temos formada em atividade a Rota Turística Princesa da Colina,
que é agregada por vários proprietários de empreendimentos agrícolas, vinicultores, floricultores na região. É uma coisa que pode ser ampliada mais. Esse ano foi um ano atípico devido à pandemia, mas dá para se explorar muito esse lado, né? O lado turístico da cidade é muito amplo e vasto, então há essa exploração. Como vereador, o que o doutor Ulisses acha que pode ser feito para melhorar essa exploração, né, da área cultural da cidade? Como vereador, eu não posso criar nem despesa nem diminuir receita. Isso é privativo do prefeito. Mas pode incentivar. Mas posso incentivar e posso apoiar os projetos que vierem do executivo nesse sentido. Só do executivo? Não tem pautas para criação, para elaboração de projetos? Estamos abertos a conversar com os empreendedores da área para tomarmos agenda no sentido de apresentar projetos que vierem, né? Lembrando, sou vereador eleito por um partido, mas sou vereador de Itatiba e vou trabalhar por todos os itatibenses, os que votaram em mim e os que não votaram em mim. Doutor Ulisses, como que vê uma briga que deve ocorrer já aqui nessa semana, já está acontecendo, na verdade, né? Em bastidores, mas a presidência da Câmara Municipal de Itatiba. Doutor Ulisses também propenso a assumi-la? Veja bem, eu costumo brincar que deve ter 17 candidatos, né? Mas não sou candidato não. Uhum. Pelo entendimento de que vou assumir o mandato agora pela primeira vez, preciso me inteirar da dimensão do jogo, da regra do jogo e aprender como a coisa funciona para daí sim pleitear alguma coisa. Agora, nada impede que numa futura eleição a gente pleiteie a presidência. Mesmo porque seriam 2 anos, né? Então você já estaria mais, digamos, apto, né? Sim. O momento agora, eu estou vivendo um momento, além de fazer a prestação de contas, eu estou vivendo aquele momento de estudar a lei orgânica, de estudar o regimento interno, de entender tudo que eu posso ou não posso fazer como vereador. Quer dizer, eu já sabia, né? O vereador, na verdade, ele tem assim duas grandes funções. Fiscalizar os atos do executivo, exato, propor, discutir e votar projetos de lei. Eu diria que tem mais uma questão aí, que é você representar o povo, né? Que vereador vem do verbo verear, do grego vereia, né? E aqui no português antigo quer dizer legislar, administrar. Também tem a ver com vereda, que são os caminhos. São os oficiais que na Grécia Antiga e em Roma cuidavam dos caminhos e ao conhecerem as estradas, eles conheciam os fazendeiros e os problemas que as fazendas tinham e levavam isso porque depois veio ao seu Senado. Então, o vereador ele é também o representante do povo. E aí ele vai ver as questões de zeladoria, a questão do bueiro que está ruim, da lombada que não foi colocada, da luz que está falhando. É você ser um despachante dos interesses públicos junto às demais esferas de governo, qual seja a esfera estadual, a esfera federal, né? E você pressionar politicamente, como no caso que você citou, a questão do turismo, você pressionar para que algo se faça pela causa. Doutor Luiz, uma outra pergunta. Percebemos que o senhor é muito estudioso. O senhor sente que numa Câmara Municipal não basta ter o estudo profissional da política, mas ter um jogo de cintura muito grande para poder aprovar projetos, elaborar projetos, mesmo porque são, vamos chamar, várias tribos diferentes com o mesmo intuito. É o bem-estar da população, o melhor para a população. Mas muitas vezes isso não acontece. Há outros interesses que ocorrem para que projetos sejam aprovados, leis sejam votadas. O que o doutor Ulisses espera sentir nesses próximos 4 anos? O legislativo, ele é caixa de ressonância da nação. Ou seja, ele é um reflexo da sociedade que o elege. Como tal, você tem diferentes setores que vão estar representados ali. O que é mais importante é respeito e diálogo. E nesse ponto, dentro do respeito e dentro do diálogo, nós estaremos de mãos estendidas para quem quiser conversar. Não tem a menor dúvida disso. E é uma brincadeira que eu costumo fazer, né? Existe uma diferença muito grande entre discordar, concorrer e ser inimigo. Você pode discordar, você pode concorrer, isso não quer dizer que você seja inimigo. A gente pode ser amigo, mesmo porque
Passou a eleição, a gente continua morando em Itatiba, então a gente vai se cruzar no clube, no supermercado, no comércio, na rua. E aí, você não vai cumprimentar a pessoa, você não vai conviver com a pessoa, você não vai tratar a pessoa? Não, você vai tratar normalmente. Então, tudo é uma questão de civilidade, de educação, de saber ouvir e de saber conversar. Tudo começa por aí. E o Dr. Ulisses, né, tem um ponto positivo em termos de conversa. Seus pacientes devem falar muito, né, dos problemas que ocorrem. Então, às vezes, o problema de um bairro, o problema de outro bairro, uma situação divergente. Mas a saúde é o principal foco do vereador. Sim, não tem, é uma questão de coerência com a própria história, né? Não tem como não olhar para a saúde. E, de fato, acontece sim, né? Eu sou um anestesista que se especializou em idoso e doente crônico e que hoje também cuida de doente crônico e faz cuidado paliativo. Então, eu ouço problemas que os meus pacientes relatam, na saúde e fora dela. Então, isso faz parte, daí, inclusive, né? Porque como é que um médico ele vai parar na política? Ele vai parar na política justamente porque ele ouve a queixa do paciente e ele começa, então, a querer fazer alguma coisa. Chega uma hora que você cansa de ficar vendo o jogo da arquibancada e você fala assim, bom, eu vou tentar fazer alguma coisa. A medicina rendeu já grandes políticos do Brasil, o próprio presidente Juscelino, por exemplo, era médico. Uhum. E, doutor Ulisses, como vê a saúde atual em Itatiba? Vejo que há muito por se fazer. Vejo que é preciso estabelecer, inclusive, entre a prefeitura e o principal aparelho de saúde da cidade, que é a Santa Casa, uma relação respeitosa e transparente, uma relação em que tire o foco do pessoal, do político, e pense no bem da cidade, no bem do contribuinte, que no fim é quem acaba sempre perdendo é o munícipe, com qualquer briga ou desavença que venha a haver dentro do município. Doutor Ulisses, vê nas UBSs um ponto a ser melhorado para até facilitar essa coisa do atendimento que a Santa Casa faz, as UBSs terem um melhor atendimento, um horário mais estendido? Sem dúvida, sem dúvida. O horário estendido é talvez aí o grande pulo do gato, né? Porque se você tiver um mínimo de condição para que o profissional trabalhe, então você tem um exame de sangue, você tem um exame de urina, você tem um raio-x, coisa que não precisa de muito. Tendo esse resultado rápido e um profissional que fique disponível até 22, 23 horas, você já alivia muito o pronto atendimento e os prontos-socorros. Então isso já alivia muito e resolve muito rápido o problema do paciente, que muitas vezes é um problema simples. Uhum. E, no caso, as UBSs, com profissionais qualificados em várias áreas atendendo, facilitaria muito isso, porque a gente vê a Santa Casa muitas vezes sobrecarregada com assuntos, que diriam assim, problemas que não são tão relevantes, tão necessários, um atendimento grandioso como faz a Santa Casa, né? Sem dúvida. A Santa Casa é um hospital de referência secundária e terciária. Ela é uma estrutura cara, ela é uma estrutura que faz muito bem o que se propõe a fazer. Eu diria que faz mais até do que o que um hospital dessa dimensão deveria entregar. Eles vão além, mas existe um problema com isso, né? Que é o que eu costumo dizer, o processo de comoditização da Santa Casa. Ou seja, aquilo vira commodity, vira algo que o plus que ela dá, na verdade, começam a achar que não é mais do que obrigação. Na verdade, não é obrigação do município. Então, o município tem que, sim, viabilizar e tratar a Santa Casa com respeito. Que no fundo, a Santa Casa espera, que seja tratada com respeito. Nada além disso. Um novo hospital, mas agora Hospital Municipal para Itatiba. Um projeto que teve um estudo para a viabilidade da instalação, tanto quanto que alto, mas como o doutor Ulisses vê a necessidade e comenta também um pouquinho desse estudo, afinal de contas, como o doutor deve ter acompanhado. Luiz, a parte boa desse estudo é que gastou só 800 mil. Não foi à frente. Foi a parte boa, que ficou só nisso. Que não se levou à frente. Porque 150 mil seria muito, né? Não, com certeza. Mas assim, eu prefiro gastar 800 mil do que, de repente, alguns milhões por uma estrutura que não tenha sustentabilidade. Quando você para pensar no que vai custar um hospital por ano, você inviabiliza o resto da saúde. Então, de bate-pronto,
eu sou contra. Fica mais barato pagar os 800 mil, apesar de achar que não caberia, mas fica mais barato, que fique nisso. Tá, mesmo porque a instalação, né, no projeto ultrapassa, né, 300 milhões, algo assim, apesar de ter a participação da empresa privada, empresas privadas iriam participar tudo. Mas o custo desse estudo elevadíssimo e também a construção, um tanto quanto que elevado, né? E o doutor entende, melhor do que qualquer pessoa, a necessidade premente disso. Itatiba tem outras coisas que são prioritárias em termos de necessidades, né? Sem dúvida, e veja, você não tira um hospital da cartola, né? Você demora um tempo para construir, para ativar, e aí eu posso te dizer por experiência na iniciativa privada em São Paulo, a expansão do Sírio-Libanês, eu sou do corpo clínico, levou 5 anos para fazer. Um hospital cheio de recurso, um hospital que não faltava dinheiro, mas levou tempo para acionar. Então não é da noite para o dia que você faz um hospital funcionar, não é assim que funciona. As coisas têm que ser feitas com calma, mesmo porque acabam saindo muito caras e depois você não consegue bancar o custeio. E ao não conseguir bancar o custeio, você vai ficar com um elefante branco, né, com áreas desassistidas, a cidade endividada. Então, calma lá, minha gente. O dinheiro público, o dinheiro que o cidadão paga imposto é muito caro para a gente tratar de uma forma que não seja absolutamente profissional. Por isso, até a brincadeira que eu fiz. É preferível você gastar os 800 mil e concluir que não é viável do que você ir à frente e depois ficar com a infeliz conclusão de que você tomou uma decisão infeliz. Bom, nesta futura legislatura, né, o doutor Tomás deve encontrar muitas dificuldades na Câmara Municipal. Afinal de contas, a minoria foi partidária dele. Tudo pode mudar no balanço das horas, né? Isso invertido, mas uma música já dizia isso. No balanço das horas, tudo pode mudar. Mas como o senhor vê assim, executivo e legislativo trabalhando nesses próximos 4 anos, doutor Ulisses? A música era do metrô, exatamente, que você citou. Eu vejo o seguinte. Nessa eleição, 65% do eleitorado não quis um projeto. A oposição se dividiu, é verdade. Mas acabou ganhando a eleição. E veja como é interessante, né, a discussão da política. Nem sempre a soma dá certo. Né? Nem sempre a soma dá certo. Vou te dar um exemplo. Segundo turno, 1998, governador Francisco Rossi resolve apoiar o Paulo Maluf. Paulo Maluf despenca nas pesquisas e perde o segundo turno para o Covas. Então, cuidado, que a soma não vai dar certo sempre. Esse ano em Itatiba tivemos problemas sérios com os vereadores, né? Então, é uma questão agora. O fato é, nós temos um prefeito eleito, a urna é soberana e nós vamos respeitar a vontade da maioria. Dentro disso, estamos abertos a conversar com o prefeito? Óbvio. Né? Uma questão de tomar uma atitude de responsabilidade para com a cidade. Afinal de contas, nós fomos eleitos para trabalhar pela cidade. Correto. Uma analogia que nós já citamos para algumas pessoas que foram entrevistadas aqui na Rádio AM. A primeira, caso o Wagner Carvalho não se candidatasse, 900 votos poderiam ter ido para Douglas Augusto Pinheiro de Oliveira. Isso mudaria, né, o resultado das eleições. Uma outra analogia, caso o Dr. Parisotto e o Dr. Tomás estivessem juntos, poderia dar como encerrada a carreira política em Itatiba do candidato, né, à reeleição Douglas Augusto. Discordo. Então Discordo. Em primeiro lugar, os 900 votos do Wagner não necessariamente iriam para o atual prefeito. Talvez uma boa parte, mas não dá para você garantir. Não existe sim política. Correto. Existe o que teve. Teve esses candidatos, tiveram essa votação. Que a diferença foi 600 votos. A diferença foi de 600 e que está aí, é o resultado. Tá. Se não existe, se o Mário Covas tivesse disputado o segundo turno com o Collor, se não tem, não houve. Então, não adianta São só analogias. São analogias. A serem estudadas. Exatamente. Tem que. E o Dr. Parisotto e o Dr. Tomás juntos? Teoricamente, acabaria com a eleição mais cedo ou de uma forma mais
retumbante, vamos dizer assim. Porém, lembrar que em 86 o Antônio Hermílio disse que o Maluf era um político fracassado, enterrado, encerrado. Em 92 o Maluf era prefeito de São Paulo de novo. Então, na verdade, não dá para você prever ao longo do tempo o que pode acontecer. Nós temos um prefeito encerrando o mandato que é jovem, que é extremamente inteligente, que tem um tempo muito grande pela frente, que pode vir a virar o jogo futuramente. Nós temos um prefeito novo entrando jovem, cheio de vontade, com muito talento. Então não dá para prever. A gente tem que simplesmente deixar o relógio andar e trabalhar. O futuro não vai ter como fazer agora nenhum exercício de futurologia. Vamos lá. 4 anos na Câmara Municipal de Itatiba. O doutor Ulisses vai continuar conversando com o povo, vai continuar atendendo os seus pacientes. Sem dúvida. E, vamos lá, a junção. Como que será a sua carga horária? Como que você vai fazer para manter, né, um bom trabalho na Câmara? Não ser um vereador somente às quartas-feiras. Aloysio, eu já tenho uma semana dimensionada de uma forma que me permita ter alguns horários livres em que eu me dedico não só à medicina, mas eu me dedico à gestão, eu faço um MBA em gestão de saúde, ou seja, eu tenho tempo para... E eu posso, de repente, abrir mão de alguma atividade assistencial para dedicar uma parte maior à vereança. Isso, para mim, é bem tranquilo. Dá para conciliar. Agora, não vai perder o médico. O que vai acontecer é que, às vezes, a gente vai ter que atender por um pouco mais de tempo, ou até um pouco mais tarde. Mas quem me acompanhou durante a campanha viu que eu ia até 2 horas da manhã, respondendo, inclusive, os eleitores nas redes sociais. Então, na verdade, não tem isso. Política é 24/7. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. Não tem o que fazer. Não tem como fugir disso, né? É aquela coisa, o senhor tem 2 atividades que são assim importantíssimas, né? A medicina é algo que requer uma dedicação muito grande e agora também a política. Espero, né? E os seus eleitores esperam também que o senhor faça um bom mandato, afinal de contas, teve mais de 700 votos, uma representatividade grande que eles necessitam lá na Câmara. Eu agradeço. Queria fazer uma lembrança aqui, né, que aconteceu em 74. O Lino de Matos ele tentou disputar a indicação para o Senado contra o Quércio. O Quércio acabou se elegendo o senador mais jovem do Brasil, com 36 anos. E o Lino, quando ele percebeu que ele não ia conseguir, o Lino era um político experiente, já estava com 70 anos, e ele percebeu que ele não ia conseguir demover o Quércio dessa ideia. Ele tirou a candidatura e falou: Quércia, vai em frente. Eleição ganha quem tem que ganhar. E isso é verdade. E já que ganhamos a eleição, agora o que vocês podem esperar de nós? Nós vamos dar o nosso melhor. Nosso gabinete está aberto, as nossas redes sociais estão abertas, nosso WhatsApp está aberto a conversar, a promover o diálogo e a trabalhar para fazer dessa cidade um lugar melhor para se viver. Bom, então, boa sorte. Nós, da Rádio AM, agradecemos a participação do Dr. Ulisses Geraldini Júnior e esperamos, né, um mandato como a medicina exige, com muita transparência e dedicação. Muito obrigado, Aloysio. Muito obrigado, ouvinte da Rádio AM. E até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. O seu dia bem informado. Rádio AM.